Olá, queridos alunos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início aqui à nossa aula da semana. Vamos dar início à apostila do segundo bimestre. Os alunos que ainda não retiraram a apostila na escola, por favor, comparecer lá para estar retirando, ok? Bom, pessoal, vamos iniciar aqui, ó, a gente vai estar estudando Brasil e os aspectos naturais do Brasil. Um assunto super legal aí para vocês começar aí o bimestre. Bom, como a gente está falando de aspectos naturais, já tem uma imagem aqui, ó, do Morro da Igreja, no Parque Nacional do São Joaquim, Santa Catarina, tá? O Brasil tem o quinto maior território em extensão do planeta, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse extenso território é composto de uma grande variedade de paisagens naturais. O país está localizado na porção central da placa sul-americana, ocupando quase 75% dela. Bom, pessoal, a gente vai começar vendo alguns fatores importantes do Brasil. O primeiro deles é que o Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica. O que é uma placa tectônica? O Brasil, o mundo, né, o planeta, ele é composto de várias placas que se juntam, né? E essas placas, quando um país é localizado entre duas placas, pode acontecer terremoto. Pode não, acontece terremoto. O Brasil teve a sorte de estar localizado no centro de uma dessas placas. Por isso que o nosso país não tem terremoto, tá? Então, a gente vai seguir aqui, ó. O Brasil tem inúmeras belas paisagens naturais e o passado geológico delas pode ser desvendado por meio da história das rochas. Essa mesma natureza conferiu certas potencialidades e condições de vida aos brasileiros, que passaram a interagir com ela. Bom, aqui é para vocês responder, tá? Quais relações entre paisagem natural e o desenvolvimento econômico da sua região? Então, o que a gente poderia falar que tem de relação aí, vou voltar aqui para vocês, o espaço que a gente vive com as relações econômicas, falando, né? Que economia é geração de emprego, renda. Então, se a gente abrir o olho, a gente já consegue ver que a cana-de-açúcar domina o espaço que a gente vive. Que se a gente vai de uma cidade para outra, a gente consegue ver muita cana, a gente consegue ver usinas. Então, o nosso espaço geográfico, ele tem nosso espaço natural, né? Ele tem essa influência humana, né, socioeconômica, que é a criação das usinas, a cana-de-açúcar, isso aqui na nossa região, tá? Cada lugar do Brasil vai ter uma coisa mais marcante aí. Para nós seria isso. Podem estar respondendo no caderno, ok? Então vamos à sequência aqui, ó. Geologia e relevo. O Brasil tem um extenso território, o que confere a ele uma grande variedade de características físicas. Porém, em termos geológicos, o país apresenta uma estrutura que pode ser considerada relativamente simples, como veremos na sequência. Pessoal, o que é intemperismo? Intemperismo é qualquer deteriorização, tá? A longo prazo. O intemperismo ele pode acontecer pela água, pelo sol, pelo vento, pelas raízes ou até pela ação humana. Então, vou dar um exemplo de intemperismo, tá? Uma rocha que está num local aí exposto, com o tempo, com a chuva, com o sol, com o vento, essa rocha vai perdendo partículas e vai mudando o seu formato. Isso é um intemperismo. Então, é a ação de agentes externos do relevo, como o sol, o vento, né? A água, principalmente a água. Bom, pessoal, eu vou mais explicar aqui para vocês e depois eu vou pedir para vocês fazerem a leitura aí da página 3 e 4, tá? Quando a gente fala de intemperismo, a gente está falando de agentes externos. O que são agentes externos? São agentes que estão fora do planeta, fora na litosfera, digamos assim. A água, o sol, o calor, o vento, o gelo, tudo isso vai mudar o relevo, tá? Quando eu falo de agentes
internos, estou falando de agentes de dentro do nosso planeta, que estão lá no núcleo, que estão lá na parte do manto, tá? Que são o calor, a pressão, certo? Esses agentes vão fazer o nosso relevo se modificar. Então, eles são agentes modificadores do relevo, certo? Aqui a gente tem imagens das placas tectônicas e a gente consegue ver a partir delas como isso acontece. Então, olha só, aqui a gente tem duas placas se afastando, a gente chama esse movimento de afastamento das placas de divergente. Aqui a gente tem a placa de Nazca e a placa que o Brasil está localizada, que é a placa sul-americana, a gente tem um movimento de choque de placas. Tá? A gente chama de movimento convergente. Então, esse movimento convergente vai fazer acontecer o surgimento das montanhas, das cordilheiras. Lembrando que esse processo de surgimento demora milhões de anos. Não é um processo que o homem consegue ver. É um processo que demora muito tempo para acontecer, certo? Bom, o Brasil, olhem só, ele está localizado no centro da placa. Está bem no meio da placa tectônica. Isso faz com que não aconteça terremotos no Brasil. Onde vai acontecer terremotos? Onde tem encontros de placas, tá? Onde tem duas placas se encontrando, tá? Nesses locais vai ter sim terremoto, pode ter vulcanismo, tudo isso, ok? Bom, então vamos lá, vamos seguir. O Brasil apresenta grande diversidade na sua forma de relevo, de norte a sul e de leste a oeste. Há terrenos com altitudes variadas, planos, ondulados. Essas áreas, formadas por meio de eventos geológicos, como erupção vulcânica ou pela ação do intemperismo causado pela água, por exemplo, você conhecerá melhor o espaço onde vivemos. Bom, a gente vai ver também as bacias sedimentares. As bacias são áreas deprimidas, preenchidas por detritos das áreas ao seu redor. Os detritos são depositados no centro delas, acumulando-se por superposição. No mesmo lugar onde estivermos, seja completamente pavimentado com ruas e calçadas, é preciso lembrar que ali está o relevo, tá? Levando em consideração o relevo do entorno da escola que você estuda, desenhe uma folha de papel as formas que consegue perceber na paisagem. Então, vocês podem fazer isso no caderno mesmo. Olhando assim, sai ali na rua da casa de vocês, olha tudo. Vocês conseguem perceber áreas mais onduladas, áreas mais altas, áreas mais baixas. Então, vocês vão desenhar isso que vocês conseguem observar, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente consegue ver uma área aqui de bacia sedimentar, que é uma área mais baixa, onde os sedimentos ficam depositados, e uma área mais alta, tá vendo? Com ondulações, que já seria uma área aqui de planalto, né? Mas aqui é o Pantanal, vai ser uma área bem baixa. Pessoal, antes de focar no relevo, eu gostaria de focar bastante aqui nas placas tectônicas, tá? Vamos fechar esse assunto só para ter certeza de que vocês entenderam, para depois vocês conseguirem fazer aí os exercícios, tá bom? Então, sobre as placas tectônicas, o Brasil está no centro de uma placa. Essas placas elas podem se afastar ou se chocar, como é o caso aqui, essas duas estão se afastando e essas duas estão se chocando. Então, a gente fala movimento divergente e movimento convergente. E sobre o relevo, pessoal, olha essa imagem. Unidades de relevo. Então, a gente consegue ver planalto, onde está em rosa. O que é um planalto, pessoal? É uma área plana que fica numa altitude aí acima dos 200 metros, tá? Temos depressões, que são essas áreas aqui em laranja. Depressão vai ser uma área mais baixa do que a área que está ao seu redor.
Então, por exemplo, eu posso ter um planalto com uma depressão no meio, que é uma área mais baixa no meio, tá? E vamos ter as áreas de planície, que são as áreas normalmente aqui, ó, ao redor do litoral ou de rios, que é essas arinhas verdes aqui, tá? O que é uma planície? É o ponto mais baixo do relevo, altitude zero, tá? O que está predominando aqui no Brasil? Eu diria que são os planaltos e as depressões. A gente vai ter aí quase igual planalto e depressão. Vai ter alguns estudiosos que vão falar que a gente tem mais depressão, outros que temos mais áreas de planalto. Então, pode colocar aí que nós temos as duas coisas aí em muita quantidade e em menor quantidade as áreas de planície, que são as áreas mais baixas. Quando a gente fala de relevo, pessoal, eu estou falando de altitude, tá? Partes mais baixas, partes mais altas do relevo. Então, ó, a classificação do relevo, composta pelo professor Jurandir Ross, foi desenvolvida com base em dados produzidos entre as décadas de 70 e 80, pelo projeto Radam Brasil. Este mapeou todo o território do país, valendo-se de imagens aéreas e monitoramento. Esse mapa aqui, pessoal, ele foi feito por Jurandir Ross, um geólogo super importante, e foi um avião sobrevoou o país, fotografando, e assim conseguiu identificar as áreas mais altas, as áreas mais baixas, e classificá-las entre planície, a área mais baixa, planalto, que é uma área mais alta, e as depressões, que são as áreas mais baixas em relação aí ao que está ao seu redor. Bom, pessoal, planalto, o que seriam planaltos aí? Eles são constituídos, pode grifar aí, pessoal, por superfícies irregulares situadas em um patamar mais alto em relação às áreas ao seu entorno, normalmente com altitudes superiores a 300 metros. Então, normalmente os planaltos eles têm mais de 300 metros e eles podem ser morros, colinas, serras e chapadas. Então, vamos lá. Áreas de morros. Trata-se de elevações do relevo com altitude entre 100 e 200 metros. Colinas, pequenas elevações. Serras, superfícies irregulares com fortes desníveis. Quando a gente vai para a praia, por exemplo, quem já foi, dá para a gente ver aquelas serras imensas, tá? Então, a serra, ela está localizada numa área de planalto. Dentro da classificação planalto, nós vamos ter todas essas opções aqui, ok? E vamos ter as chapadas também, que são áreas retas, tá? Então, essa seria a definição de planalto. Planície, pessoal. Planície, o nome já fala, plano. Então, é uma área baixa, uma área mais baixa do relevo. Teríamos como exemplo, pessoal, o Pantanal. O Pantanal é uma área de grande planície inundada. Por que inundada? Porque ela é bem baixa. Temos também um exemplo muito importante de planície, a área amazônica, tá? A área da Amazônia, principalmente dos rios. Então, é uma área de planície também. Depressão. Tá vendo essa área mais altinha aqui, pessoal? Então, aqui é o fim de uma área de planalto. E aqui já é uma depressão, que é uma área mais baixa, tá? Então, trata-se de uma forma de relevo com uma superfície aplanada pelo processo de erosão, cuja formação leva um longo período. As depressões são áreas rebaixadas localizadas entre as áreas de planalto. Então, dentro do planalto, eu posso ter uma área mais baixa, que é uma área de depressão, ok? Bom, pessoal, não vou entrar na questão da hidrografia, tá? Senão a aula vai ficar muito extensa. Falamos então hoje um pouquinho sobre as formas de relevo, planície, planalto, depressão. Falamos também sobre as placas tectônicas, que fazem dois tipos de movimentos importantes, que são o convergente, que é quando elas se chocam, e o divergente, que é quando elas se afastam. Em relação ao relevo, pessoal, vimos planície, planalto e depressão, e é importante destacar que a cidade de Itabapoã, as cidades ao entorno de Itabapoã, estão numa área de planalto, tá? Nós estamos mais ou menos uns 500 metros aí acima do nível do mar. O nível do mar é sempre altitude zero, ok? Bom, pessoal, nossa aula vai terminar por aqui.
Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre os recursos minerais, hidrografia. Vai ter atividade, pessoal, mas está mais aqui abaixo, ó. Vocês vão estar fazendo essa atividade só na próxima semana, tá? Não vou cobrar essa atividade para essa semana. E vou pedir para vocês, como atividade no caderno de vocês, fazerem um resuminho do que é nas formas de relevo, né? Pode colocar o título Formas de Relevo, e aí vocês vão colocar o que é planalto, planície e depressão. Vão explicar esses 3 tipos de relevo, ok? Podem estar pesquisando na internet também e colocando imagens em cada tipo de relevo. Bom, pessoal, nossa aula termina aqui e até a nossa próxima aula.